Você desperta com o som irritante das luzes fluorescentes e o cheiro rançoso do carpete encharcado. Um labirinto árido e extenso se estende diante de você, indiciosamente amarelo, frustrante e aleatório. Você pisca, os corredores mudaram de posição, ainda agarrados à sua quietude vazia. Cuidado ao caminhar, andarilho. Esse lugar é tanto um túmulo quanto um limiar. Fala aí pessoal, beleza? Hoje finalmente a gente vai falar a respeito do nível 0, Threshold, ou limiar. Se você não sabe o que significa, limiar se refere à entrada, o começo de alguma coisa. Nesse contexto, se refere mais à fronteira onde se inicia alguma coisa. Nesse contexto, os backrooms. Classe de sobrevivência 1. Seguro, entidades não confirmadas. Frequentemente apelidado de o Inferno Amarelo, o nível 0 se apresenta como um labirinto que lembra os fundos de escritórios ou lojas. Seu apelido se deve à cor doentia do papel de parede e aos carpetes mofados que o decoram. Aqueles que têm o azar de escapar pelas tênues dobras da realidade podem se encontrar perdidos nas passagens aberrantes do nível 0. Esse é o primeiro nível dos backrooms, e frequentemente o último para aqueles que conseguem entrar. Muitos são pegos de surpresa enquanto tropeçam por quilômetros e quilômetros de salas, corredores e escadas segmentadas aleatoriamente, cada um tão árduo quanto o anterior. Isso se torna uma tarefa torturante, considerando a monotonia da jornada. O infinito é incompreensível para a mente humana, e no entanto, ele engloba todos os aspectos do nível 0, desde as suas variações em arquitetura até a sua imensidão. Ele alimenta seu vazio dilacerante, infectando a mente com um delírio maligno, que lentamente consome o indivíduo até o âmago. Os ecos sombrios da liminaridade agarram o coração, alimentando a loucura. Aqueles que entram tornam-se andarilhos, presos num mar de isolamento e paranoia, com suas vidas frequentemente abreviadas pela desidratação ou pela fome. Aberrações. O nível 0 é labiríntico por natureza. Atravessá-lo pode ser um desafio devido à imensidão do nível e ao fato do labirinto mudar e se transformar conforme se avança. Quanto mais tempo se passa em seus corredores dispostos de forma caótica, maior a probabilidade de encontrar anomalias na arquitetura. Não há uma maneira infalível de escapar desses corredores assombrosos. A perseverança é a melhor chance de sair vivo. Estrutura. Apesar da monotonia abrangente do nível 0, existe uma infinidade de variações em sua arquitetura. Embora esta não seja uma lista exaustiva, essas são as anomalias estruturais mais comuns. Arcos. A primeira diferença notável são as paredes claras em aberturas em forma de arco. Embora não sejam particularmente relevantes além da estética, geralmente aparecem em becos sem saídas ou adornam salas de transição. O carpete é notavelmente espesso nessas seções, tornando a travessia potencialmente mais desafiadora, dependendo do cansaço e da quantidade de líquido retido no carpete. Algumas aberturas em arco podem ser estreitas o suficiente para uma pessoa pequena descansar, ainda que brevemente, apenas o suficiente para proporcionar um alívio do piso molhado. As salas com arco são as mais estáveis, elas tendem a não se mover ou mudar atrás de você, o que pode ajudar os andarilhos a se orientarem. Parecia que eu tinha caminhado por dias, talvez tivesse mesmo. É difícil dizer, há tanta mesmice que depois de um tempo, tudo se mistura numa grande mancha amarela. Tudo que sei é que meus pés doíam mais do que eu imaginava ser possível, e aqueles arcos foram o primeiro e único alívio que tive antes de finalmente cair no nível 1. Meus pés estavam inchados, eu estava desidratada e com uma sinusite que não passava há semanas, mas sobrevivi, seja lá o que isso signifique. Pilares. Ocasionalmente, é possível se deparar com enormes salas de pilares, que podem se estender por quilômetros e sempre apresentam um padrão em treliça ou grade. Embora geralmente fáceis de explorar, podem ser extremamente tedioso devido ao seu tamanho. O carpete tende a ser mais fino nessas seções, o que pode torná-las convidativas para dormir, já que há menos umidade no chão. Muitos relataram que ao explorar as salas de pilares, os caminhos atrás deles mudam com frequência, levando a pilares posicionados assimetricamente e caminhos potencialmente confusos. Recomenda-se que os exploradores escolham uma direção e se comprometam a segui-la. Era minha terceira vez no 0, provavelmente a mais longa também. Eu estava tão preparado quanto possível, considerando tudo, mas é difícil se preparar para um lugar como aquele. No segundo dia, entrei numa sala de pilares, o que parecia fileiras infinitas de colunas perfeitamente espaçadas. Levei 14 dias para encontrar a saída. Você pode se lembrar dos truques que nos ensinam para esses lugares. Dormir virado para uma direção em que está indo, usar a mão esquerda como guia, mas nada disso pode te preparar para uma sala tão grande. Graças a Deus pela água de amêndoa. É difícil imaginar tentar sobreviver lá sem ela. Gente, na Wiki às vezes aparecem esses trechos de alguém falando ou relatando o que passou no nível 0. Eu acho que podem ser pessoas diferentes, não acho que seja a mesma pessoa relatando, mas nos traz informações adicionais do que a própria Wiki diz pra gente. Buracos. Ao explorar, é possível se deparar com fossos que levam a profundezas no chão. Costumam ser completamente escuros e a luz geralmente não penetra mais do que alguns metros.
Assim como os pilares, aparecem em grupos próximos e formam um padrão quadriculado, o que geralmente facilita contorná-los. Alguns conjuntos de buracos podem ser grandes ou densamente agrupados, tornando a queda em um risco enorme. Não se sabe o que acontece com os viajantes após caírem, no entanto, ninguém relatou ter sobrevivido a isso. Se estiver extremamente fatigado ou desidratado, deve-se evitar completamente as seções com buracos, pois podem se tornar ainda mais perigosas. Não acho que os buracos levem a lugar nenhum. As pessoas tentam encontrar significado nas coisas. Ouvem vozes, sentem uma força, veem uma luz azul, todo tipo de história. Mas isso é só a nossa mente tentando encontrar significado no que não tem sentido, forçando a lógica em algo ilógico. Você aprende rápido que as coisas aqui nos backrooms nem sempre fazem sentido. Raramente há lógica ou significado. Existe algo além desses conceitos. Zonas de apagão. As zonas de apagão são seções inteiras do nível 0 completamente desprovidas de iluminação. Essas seções são extremamente difíceis de atravessar, pois mudam constantemente devido à baixa visibilidade. Uma vez dentro, podem ser extremamente difíceis de escapar, já que é fácil se perder na escuridão. Os sobreviventes relatam texturas ásperas nas paredes e um silêncio intenso devido à ausência de luzes zumbindo. Os pisos aqui podem ser rebaixados, frequentemente se enchendo de um fluido até a altura dos tornozelos. Se entrar, corra em direção ao primeiro vislumbre de luz ou tente seguir quaisquer sons de zumbido até encontrar uma saída. Por mais irritantes que sejam essas malditas luzes, você quase sente falta delas quando se apagam. Você pode tentar seguir o zumbido, mas o problema é que o som não fica parado. Às vezes parece que você está se aproximando e de repente ele está atrás de você de novo. Red Rooms, ou salas vermelhas. As salas vermelhas devem ser evitadas a todo custo, pois são extremamente difíceis, se não impossíveis, de escapar. São seções do nível 0 que se desconectaram do resto, completamente intransponíveis uma vez totalmente adentradas. Mesmo permanecer próximo a elas pode causar efeitos psicológicos adversos, como claustrofobia severa e paranoia aguda. É possível estimar a distância até as Red Rooms reconhecendo a mudança de cor para vermelho ou se os carpetes ficarem grossos, pegajosos e muito ásperos. Outro indício é o descascamento de partes do papel de parede, revelando uma cor carmesim por baixo. A melhor conduta é evitá-las completamente. Ao ver esses sinais, simplesmente dê meia volta e vá embora. Gente, e as Red Rooms é um subnível do nível 0. E nesse caso, você não cai lá aleatoriamente. Você pode ver uma mudança sutil do nível 0 para as Red Rooms. E assim que você identifica que as coisas estão mudando, está ficando vermelho, o carpete está ficando áspero, o papel de parede está descascando, e ao perceber esses sinais, você pode voltar para não entrar nas Red Rooms. Porque até onde eu sei, nas Red Rooms não tem saída. É verdade que a probabilidade de evitar, muito menos escapar das Red Rooms, caso você se depare com elas, é praticamente nula. Quando a maioria das pessoas percebe que está lá dentro, já é tarde demais. Alterações de layout. A configuração do nível 0 é uma colcha de retalhos de absurdos arquitetônicos em constante mudança, agravada por um efeito conhecido popularmente como deslocamento periférico. Quando não está sendo observado diretamente, o layout do nível pode se distorcer, esticar ou reorganizar, às vezes alterando completamente dias de corredores percorridos. Isso é extremamente desorientador e, mais importante, desanimador tanto para novos aventureiros quanto exploradores experientes. O efeito não é constante e há áreas onde é menos provável que ocorra, embora isso apenas aumente a perplexidade do Inferno Amarelo. Lembro-me de ter passado o que devem ter sido dias mapeando um trecho de corredores. Achei que era muito esperto. Marquei as esquinas, contei as luzes e tentei manter algum tipo de referência. Quando finalmente parei para descansar e olhei para trás, pelo caminho que vim, o corredor estava completamente diferente. 2 dias de caminhada passaram num piscar de olhos. Você pode caminhar por minutos, horas, talvez dias, e no segundo em que desvia o olhar, o nível decide que aqueles passos nunca aconteceram. É muita coisa para assimilar quando você chega aqui pela primeira vez. Suponho que seja demais para algumas pessoas. Quase foi para mim. Cara, essa ideia da arquitetura do nível 0 mudar quando você desvia o olhar, ela existe há bastante tempo, inclusive. Mas foi melhor abordada, melhor explicada nessa wiki recente. A antiga a gente até conseguia entender isso, mas não de forma tão completa como tá nessa wiki agora. Então imagina como deve ser complicado andar pelo nível 0, cara. Deve ser muito desorientador. Você tá no corredor A, e do corredor A você vai pro corredor B. Quando você volta pro corredor A, agora você tá no corredor C. E acredito também que isso possa servir para saída. Então você vê a saída na sua frente, só que se você piscar ou desviar o olhar, ela pode sumir. Mas essas coisas não acontecem se você estiver olhando. Por isso que na zona de apagão fica mudando constantemente. Por isso que é tão desorientador. Tá no escuro, então você não consegue ver o ambiente todo. Então a zona de apagão já é desorientador porque tá no escuro, e ainda mais porque fica mudando a estrutura a todo momento.
Ruídos. Há uma grande quantidade de ruído ambiente permeando o nível 0 o tempo todo. A principal fonte desse ruído são as luzes piscantes, cujo volume pode variar drasticamente e de forma aleatória. Às vezes, o ruído fica alto o suficiente para causar danos à audição se a exposição for prolongada. Durante esses picos de ruído, os andarilhos devem tapar os ouvidos e continuar se movendo para escapar do som. Viajantes relataram outros sons anômalos, como sussurros indistintos e vozes familiares chamando por eles. Também é possível ouvir sons de arranhões vindo de trás das paredes, como se algo estivesse afiando as unhas. Os sons podem seguir a pessoa por longos corredores, mas não há relatos de uma causa específica. Recomenda-se ignorá-los e seguir em frente. Não se sabe se essas anomalias sonoras são resultado de alucinações ou de um fenômeno ainda não descoberto. Os carpetes. Quase todo o piso do nível 0 é revestido por um carpete de trama fechada no estilo Berbere. Embora apareça amarelo nas fotografias, provavelmente devido à iluminação forte, a cor é mais próxima de um bege castanho quando vista ao vivo. As fibras do carpete são compostas de um material sintético desconhecido e têm uma textura um tanto áspera, apesar da umidade constante. Embora apresente variações de textura e tonalidade ao longo de todo o nível, o piso é uniforme, consistindo em uma única peça contínua de carpete. Pouco se sabe sobre a origem dos fluidos que inundam os carpetes do nível 0. Amostras revelaram uma grande variedade de líquidos, como água salgada, água salobra, que é uma mistura de água salgada com água doce, água de amêndoa, dor líquida, formalina e até mesmo pastas contendo DNA humano e não humano. É importante ressaltar que os carpetes não são comestíveis e a água de amêndoa está contaminada. Portanto, é recomendado não consumir pedaços do piso, mesmo em caso de desespero. Vemos isso o tempo todo na base alfa. As pessoas mal conseguem sair de lá vivas e voltam cambaleando para a base, meio delirantes, gravemente desidratadas e famintas. Imagine sobreviver ao inferno amarelo só para morrer de alguma doença desconhecida transmitida pelo carpete ou de uma obstrução causada pelas fibras. Por favor, não comam os tapetes. Cara, você fica andando tanto tempo no nível 0 com tanta fome que o pessoal chega a comer o carpete. Eu acho que o maior risco do nível 0 mesmo é desidratação e morrer de fome. Não dá pra beber o fluido do carpete, porque vai fazer no mínimo muito mal pra você. Um trecho anterior da wiki, o cara dá graças a Deus pela água de amêndoa, mas eu acho que não tem água de amêndoa no nível 0, não é possível encontrar fora aquela contaminada que tá no carpete. Eu acho que a água de amêndoa que ele se refere é uma que ele mesmo trouxe pro nível, já que ele fala que é a terceira vez dele do nível 0. Porque existem outras entradas para o nível 0 a partir de outros níveis dos backrooms, não é só diretamente da realidade. E eu acho que eu nem preciso falar nada em relação a comer o carpete, né? Isolamento. Um fenômeno apropriadamente chamado de efeito de isolamento foi observado por aqueles presos no nível 0. Mesmo que duas pessoas entrem no nível 0 lado a lado, elas jamais conseguirão se encontrar. Todas as tentativas de comunicação, sejam gritos, bilhetes, marcação de caminhos ou danos às paredes, serão em vão. Esse nível é verdadeiramente um obstáculo que deve ser enfrentado individualmente. Esse efeito persiste ao longo de todo o nível, o que pode ser extremamente desgastante psicologicamente à medida que os andarilhos avançam. Há uma exceção, uma pequena sala onde as pessoas podem se ver, mas o layout em constante mudança do nível 0 torna o encontro com essa sala altamente improvável. Essa pequena sala é a Manila Room. A gente tem vídeo desse subnível aqui no canal também. Entidades. Não se sabe se existem entidades no nível 0. Se existirem, é provável que também estejam sujeitas ao efeito de isolamento. Embora nenhuma tenha sido relatada diretamente, andarilhos afirmam ter visto figuras sombrias os perseguindo pelos corredores e experimentando escopofobia, que é o medo de ser observado, enquanto vagam pelo inferno amarelo. Entradas para o nível 0. A forma mais frequente de entrar no nível 0 é sair da realidade, embora existam muitas entradas escondidas por toda a extensão dos backrooms. Sair da realidade a gente sabe que é por no-clip. Saídas. Sobreviva tempo suficiente para encontrar uma parede instável pela qual você possa se atirar. Isso levará ao nível 1 e aos fragmentos de humanidade que ainda habitam esse mundo. Quase todo andarilho se lembra do momento em que percebeu que os corredores nunca terminam, o zumbido nunca cessa e as regras do mundo de onde vieram não se aplicam mais. O nível 0 não é o pior lugar nos backrooms, é apenas o primeiro. Apesar do que possa parecer, existem inúmeros outros lugares terríveis onde você pode e provavelmente irá se encontrar. Se você chegou até aqui, já cruzou a porta de entrada. Bem-vindo aos backrooms. E essa é a nova wiki do nível 0. E agora vamos fazer alguns comentários. Uma coisa que eu nunca falei aqui no canal em nenhum vídeo é a questão dos andarilhos. Andarilho é qualquer pessoa que cai nos backrooms. Eu nunca disse isso, eu acho que todo mundo conseguiu entender, mas é bom explicar. Porque é realmente isso que você faz quando você cai nos backrooms. Você fica andando e andando e andando e andando e andando. Na parte de saídas, trouxe uma informação bem interessante, que para você sair, você tem que encontrar uma parede instável na qual você possa se atirar. Poder se atirar é para fazer no clip, é poder atravessar essa parede.
Mas uma parede instável, eu entendo como uma parede que tá errada, que tá falhando, né? Tá com algum tipo de glitch, algo assim. Como se fosse uma simulação mesmo e tivesse com uma falha na Matrix. Isso talvez possa indicar que existem pontos de no-clip. Você não consegue fazer no-clip aonde você quiser. Existem alguns lugares que você consegue e outros que não. Mas eu também sei que existem alguns lugares que você tem maior chance de ter sucesso fazendo no-clip e outros menor chance. Mas provavelmente esses lugares com falhas sejam os melhores lugares para fazer no-clip ou os únicos que sejam possíveis. E olha que interessante a questão de entidades, né? Continua não tendo entidades no nível 0, assim como no antigo, na versão antiga. Mas essa questão foi melhor abordada nessa wiki aqui. Na wiki anterior, o nível 0 era a classe sobrevivência 1, mínima contagem de entidades. Só que ele não explicava se tinha entidades ou não. Nessa a gente sabe que não são confirmadas. E se existirem, provavelmente o efeito de isolamento também se aplica a elas. Por isso a gente não consegue encontrar nenhuma forma de vida. Cara, esses trechos que parecem uma pessoa relatando para outra, para o wiki, é muito interessante, traz bastante informação adicional pra gente. E eu acho que não é a mesma pessoa, eu acho que são pessoas diferentes em cada trecho. A wiki dividir o nível em áreas é muito interessante, o nível 0 antigo não tinha essas questões de áreas. Várias formas do nível 0 estão por aí, né, nas fitas VHS, em jogos e tudo mais. A wiki pegou essas partes que são mais interessantes e compilou. Muito interessante, muito legal. Na área dos buracos, tem um trecho que tá falando com a gente, que fala que as pessoas tentam encontrar significado nas coisas, ouvem vozes, sentem uma força e veem uma luz azul. Todo tipo de história. Eu acredito que essa luz azul que as pessoas podem ver embaixo dos buracos seja o Blue Channel. Eu não fiz o Blue Channel ainda no canal, é um vídeo importante, eu vou trazer em algum momento, mas o Blue Channel é como se fosse o universo dos Backrooms, e talvez cair nos buracos possa levar pro Blue Channel. Na parte dos pilares, a gente também consegue ver naquele trecho que existe como se fosse um manual de instrução, uma recomendação que as pessoas dão pros andarilhos que caem nos Backrooms. Você pode se lembrar dos truques que nos ensinam para esses lugares. Dormir virado para a direção em que está indo, usar a mão esquerda como guia. Por que será que existem essas recomendações específicas? Dormir virado para a direção em que está indo faz sentido, porque se você virar de costas, essa seção vai mudar, então você vai perder o seu progresso. Mas agora usar a mão esquerda como guia, eu não entendi. Mas cara, uma das minhas áreas preferidas foi a zona de apagão. A ideia do nível 0 escura é bem antiga. O nível 1 antigo, o primeiro nível 1, era o nível 0, só que escuro. Eu acho uma ideia bem legal eles colocarem uma seção do nível 0 apagada, com certeza fazendo referência ao nível 1 antigo. Uma outra afirmação lá no comecinho da wiki fala: os ecos sombrios da liminaridade agarram o coração, alimentando a loucura. Pra você ver que assim que você cai no nível 0, o eco liminar já começa a agir sobre você, é praticamente instantâneo. Se você não sabe sobre o que eu tô falando, vê o vídeo sobre eco liminar. Sobre a mudança do nome do nível, eu achei um nome legal, Limiar. Faz sentido com o contexto. Antes era nível tutorial. Eu acho que nível tutorial ainda é melhor, eu acho um bom nome, mas Limiar também é um bom nome. Ele é frequentemente conhecido como o Inferno Amarelo, né? Também é um nome legal, mas eu continuo achando o nível tutorial um nome mais interessante. O nível 0 tem vários nomes, né? O no Wikifandom eu acho que é Lobby, aí depois no Wikidot era nível tutorial, agora é Limiar. O que vocês acham? Qual o melhor nome? Comenta aí. À primeira vista, parece que o nível 0 não tem nada demais, mas é um nível horrível, ele mexe muito com a sua mente. O piso todo mofado, encharcado, molhado, o barulho alto e irritante que pode até causar dano na audição das luzes fluorescentes, a estrutura mudando toda hora, você olha para trás e tudo mudou, em nenhum momento tem mudança de cor, é só amarelo na sua visão o tempo todo, a não ser que você vá para as Red Rooms, né, mas aí é fim da linha. Fora a fome e a sede, né, cara? Entrou no nível 0, o objetivo é encontrar uma saída o mais rápido possível. Eu acredito que você só possa sair por essa parede falhada mesmo. Na wiki antiga, era só aprender a fazer no-clip em qualquer lugar e te levava pro nível 1. Agora, eu acho que é mais restrito a essa parede falhada. Encontrar uma parede que esteja com algum glitch, algum erro, alguma coisa assim, e fazer no-clip nela. E você pode andar e morrer sem achar essa parede de forma alguma. Uma coisa que eu senti falta é a presença daquele texto que deu origem a tudo, fora a imagem, né? Se você não tomar cuidado e acabar saindo da realidade nas áreas erradas, vai parar nos Backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete molhado, o zumbido alto das luzes fluorescentes e cerca de 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias. Esse texto é classicão, ele deu origem à história como a gente conhece hoje, e ele estava presente na wiki antiga. Estava presente, inclusive, na primeira parte, a primeira página do Wikidot. E eles tiraram tanto do nível 0
quanto do Wikidot. Será que é um novo começo, um novo marco para a história de Backrooms? Eu sinceramente gostava, eu acho que a gente tem que preservar as origens, as raízes, sabe? Eu acho que mudanças drásticas nesse nível não são tão legais. Eu gostava do texto antigo. Embora a história tenha mudado completamente, né? O nível 0, por exemplo, não tem mais 600 milhões de milhas quadradas. Ele atualmente é infinito. Mas de qualquer forma, o nível 0 é um dos meus níveis favoritos, cara. Não tem como. O nível 0 é um excelente nível. Eu acho que não tem foto nos Backrooms que supere essa do nível 0, que deu origem a tudo que a gente conhece, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo já ficou bem grande. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. E falou!